Ok, pessoal, na aula passada nós falamos das termonoses, terminamos falando da insolação e intermação. Nós daremos início agora falando do quarto grau de queimadura ou termonose, que é a carbonização. Só um detalhe que eu quero dizer para vocês é que eu moro no interior e aqui a nossa internet é movida a carvão, movida a lenha. Ela é horrível, né? Então fica muito difícil o upload de vídeos maiores. Então os vídeos que nós faremos a partir de agora serão um pouco menor duração, para que fique mais fácil o upload desses vídeos. Carbonização. Como a gente pode observar, ocorre a redução do volume do corpo nas carbonizações, mas não só, há inúmeros outros detalhes a ser observado. O primeiro é a redução do volume do corpo, porque o indivíduo perde líquido durante essa carbonização e ocorre a redução. Como qualquer objeto também que você vê, qualquer objeto, quando ele pega fogo, ele reduz o tamanho. Posição de lutador ou boxer. O que é isso? Cai em concurso público. Atenção para esse nome, posição de lutador ou boxer. Um indivíduo, quando ele é carbonizado, ele tem seus braços são contraídos na direção da face. E essa contração é chamada posição de boxer. É de lutador ou boxer. É uma posição característica em todos os carbonizados. Guardar esse nome, posição de boxer. Você deve diferenciar da posição de gladiador, que é no caso de tanatologia forense, que a gente vai falar. É no caso da putrefação, o indivíduo incha e fica na posição de gladiador. Nós vamos diferenciar as duas imagens na hora que nós estivermos falando de tanatologia forense. Por enquanto, guardar a posição de boxer ou lutador, que é no caso de carbonização. Outro detalhe a ser observado é que há fraturas em ossos do crânio pelo calor, em todas as carbonizações, mas não só no crânio. É mais comum no crânio. Mas todos os ossos do corpo praticamente sofrem fraturas na carbonização. E os pelos e cabelos também ficam tostados, isso é lógico, né? Como nós vimos na imagem, a primeira imagem, a redução do volume do corpo, depois nós vimos a posição de lutador ou boxer, mas há ainda inúmeros detalhes na carbonização a ser observado. O primeiro e o mais importante é o sinal de Montaut. O que é o sinal de Montaut? Fuligem nas vias respiratórias do cadáver. O que acontece? Uma imagem do sinal de Montaut. Imagina um indivíduo que foi carbonizado, mas ao ser carbonizado, ele estava morto. O que acontece? Ele não respirou. Portanto, não há fuligem na sua via aérea. Mas se ele estava vivo, ele respirou e absorveu toda aquela poeira, aquela fumaça da combustão. Então o que acontece? Abre-se a traqueia e você observa aqui na traqueia, aqui dentro, sinais de fuligem na via respiratória. Esse sinal de fuligem é chamado sinal de Montaut e não precisa repetir, que ele é muito importante saber esse epônimo para nossa prova. Sinal de Montaut, fuligem nas vias respiratórias do cadáver. Deve-se observar esse detalhe em todas as carbonizações. Há intoxicação por monóxido de carbono. E quando o indivíduo é intoxicado por monóxido de carbono, o que acontece? Ele fica com coloração carmim. Todo indivíduo intoxicado por monóxido de carbono, então ele possui essa coloração carmim. É lógico que se ele foi carbonizado, ele vai ficar com a coloração negra. Mas se for uma intoxicação que não seguida de carbonização, o seu corpo vai ficar com a coloração rosada, uma coloração carmim. Mais para frente a gente vai ver uma imagem de intoxicação e eu vou lembrar de vocês que deve diferenciar a carbonização pela intoxicação por monóxido de carbono. Para saber também se o indivíduo foi morto por intoxicação, faça o exame da dosagem da carboxiemoglobina e deve retirar o sangue da câmara cardíaca, de dentro do coração, porque esse sangue, se estiver do lado de fora, ele já pode estar contaminado com outros gases
então não serve. Então, para fazer a dosagem de carboxihemoglobina, para ver se o indivíduo foi morto por intoxicação de monóxido de carbono, deve-se retirar essa dosagem da câmara cardíaca, ou seja, de dentro do coração. Outro sinal ainda importante para saber se o indivíduo estava vivo ou morto na hora da carbonização é o sinal de Janezy-Gilliac. Janezy-Gilliac é ausência de leucócitos nas bolhas. O que acontece? Se o indivíduo estiver morto na hora da carbonização, não há sinais vitais. Os anticorpos não vão para a superfície ali para defender ou tentar uma defesa. Mas se o indivíduo estiver vivo, aqueles leucócitos, as defesas do organismo vão em direção, aquelas bolhas em direção à queimadura, à superfície da pele, para tentar uma defesa. Então, portanto, a inexistência de leucócitos do sistema de defesa nas bolhas é sinal de existência vital na hora da carbonização. O indivíduo estava morto, portanto, na hora da carbonização, e essa carbonização não foi a intenção, não foi o dolo, mas da morte, mas sim a intenção de, por exemplo, não identificar, queimar todas as provas ali da morte. Nós vamos falar agora da pressão atmosférica. Nós vamos falar da respiração e também da pressão atmosférica, porque a pressão atmosférica ela é causadora de lesão. Pressão atmosférica. Pessoal, a pressão atmosférica, tanto muito baixa quanto muito alta, elas são provocadoras de lesões. Então nós vamos entender como que a pressão atmosférica causa lesão. Mas para entender isso, é necessário entender o processo da respiração. O que acontece? Quando a gente respira, o ar, o oxigênio que nós respiramos, ele passa pela traqueia até chegar aos alvéolos pulmonares. O que acontece? O sangue que circula pelo corpo, ele traz o CO2 para ser trocado pelo oxigênio na altura dos alvéolos. Isso simplificando, é como funciona a respiração. A hemácia, ou glóbulo vermelho, possui um pigmento chamado de hemoglobina, que carrega o oxigênio para as células através do sangue e traz o gás carbônico para o pulmão para que ele seja eliminado. Ele possui uma ligação frágil, porque ele precisa se desligar. O CO2 precisa se desligar do oxigênio, então a sua ligação é frágil. O que acontece? O monóxido de carbono, quando ele se liga na hemoglobina, ele forma a carboxihemoglobina, que tem uma ligação muito forte. Por exemplo, é o gás de cozinha. Então o indivíduo, quando ele, por exemplo, se intoxica com gás de cozinha, ele imagina uma pessoa embriagada ou um suicida, por exemplo, que abre o gás de cozinha e ele fica ali por um grande período. Quando ele vai ser socorrido, aquela ligação no gás de cozinha, as moléculas, o monóxido de carbono, nas moléculas de O2 de sangue, é uma ligação muito forte. Então, por mais que se insira oxigênio, faça uma respiração boca a boca ou um balão de gás, dificilmente vai conseguir desfazer aquela ligação, pois o monóxido de carbono no sangue forma uma ligação muito forte, diferente do O2, do CO2 ou gás carbônico, que é uma ligação frágil para que ele possa ser eliminado. Então esse é o primeiro detalhe. Não há geralmente esse conhecimento aqui não é exigido para o nosso concurso público, mas é para a gente entender como os próximos passos, que esses sim caem na nossa prova. Hematose são as trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos pulmonares. Eu já vi isso na prova já. Perguntava se era hematose e colocava outros epônimos para confundir. Então, a troca gasosa que ocorre na altura dos alvéolos pulmonares, ela é chamada de hematose. Para que haja essa troca gasosa e haja uma respiração normal, é necessário que 5 coisas
especiais. 5 coisas são essenciais. A primeira é a pressão atmosférica adequada. É preciso que haja uma pressão atmosférica adequada para que ocorra essa troca gasosa. O segundo é o movimento da caixa torácica. Esse movimento da caixa torácica é necessário para que também haja a respiração. Se o indivíduo cai, por exemplo, ao chão e sobre seu tórax ou nas suas costas, por exemplo, cai algo pesado. Ainda que não seja fechada as suas vias aéreas, se ele não tiver aquele movimento da caixa torácica, então ele não vai conseguir respirar. O segundo é o oxigênio, que é 21% pelo menos de oxigênio, no mínimo, né? 21%, 21 a 22% de oxigênio no meio ambiente é necessário que haja para que ocorra a respiração. O ambiente tem que ser respirável. O que vem a ser ambiente respirável? Muitas vezes a pessoa está num pântano e aqueles gases do pântano impede a respiração, ou também num ambiente pulverulento, alguém que está soterrado. Então o ambiente tem que ser respirável. E a quinta é as vias aéreas desobstruídas. Devem estar desobstruídas para que o ar penetre e chegue ao pulmão, chegue até a altura dos alvéolos pulmonares. Então, essas cinco condições devem coexistir. Ao mesmo tempo, elas são cumulativas, essas 5 condições. Quando a pressão atmosférica é adequada, ocorre a respiração. Mas se a pressão for baixa, acontece o que nós chamamos de mal das montanhas. O que vem a ser o mal das montanhas? É quando há baixa pressão atmosférica. Nas grandes altitudes, aquelas partidas de futebol lá no México, naquelas cidades altas, muito acima do nível do mar. Então lá ocorre o mal das montanhas, e também nos alpinistas, as pessoas escalando montanhas, né? O que acontece? Ocorre a queda do oxigênio, do gás carbônico. Isso chama hipóxia, né? É a queda do oxigênio. A falta de oxigênio total chama-se anóxia. Lá no mal das montanhas ocorre a hipóxia, a falta de oxigênio. Então o que acontece? O organismo produz mais glóbulos vermelhos para que ele possa captar esse oxigênio, na tentativa de captar esse oxigênio. Então produz uma maior quantidade de glóbulos vermelhos. Para a nossa prova, nós não necessitamos de um conhecimento maior. Não somos esse curso não é para legistas, então não necessita de um conhecimento maior. É para perito, delegado, escrivão, investigador, polícia civil em geral. O que acontece? Nós necessitamos diferenciar somente o mal das montanhas com o mal dos caixões, que nós vamos falar em seguida do mal dos caixões. O que vem a ser o mal dos caixões? Nas grandes profundidades, nós falamos que o mal das montanhas é na baixa pressão atmosférica na grande altitude. Aqui nos mal dos caixões, nas grandes profundidades, há abundância de oxigênio, há abundância de gases. Então o indivíduo se intoxica pelo oxigênio, pelo gás carbônico e pelo nitrogênio. Então os mergulhadores, aqueles que praticam mergulho, aqueles que trabalham, aqueles mineiros, né? Nós lembramos lá daqueles mineiros do Chile, que foram soterrados, que ficaram lá em condições, só sobreviveram porque eram experientes naquilo que faziam. Então ocorre a intoxicação pelo oxigênio. E nessa intoxicação ocorre desmaio, alucinação, convulsão. Quando ele for sair lá da grande profundidade, deve fazer vagarosamente para que seja feita a descompressão, para que ele possa desaguar. Lembrando, os mineiros do Chile, que quando foram resgatados, eles subiram devagar, bem devagar, ficaram e quando chegar em cima, eles não puderam pegar avião, eles ficaram num lugar em repouso, para acostumar com o ambiente, com aquele ambiente no nível do mar, para depois pegar um avião e cada um ir para sua casa.
Ocorre um turbilhonamento do sangue, formando a tromboembolia, entupimento das arteríolas, cérebro e pulmão. E o que nós temos que guardar para a nossa prova? No mal das montanhas, a pressão é baixa e ocorre a poliglobulia. Já no mal dos caixões, ocorre o turbilhonamento do sangue, formando a tromboembolia. Mal das montanhas, poliglobulia. Mal das montanhas, poliglobulia. Enquanto no mal dos caixões ocorre o que nós chamamos de tromboembolia. Isso deve ser diferenciado, você deve memorizar essas duas situações para a prova. Mal das montanhas, poliglobulia, baixa pressão. Mal dos caixões, tromboembolia, é o entupimento das arteríolas do cérebro e do pulmão. Então, esse, pessoal, é o que nós tínhamos para falar a respeito da respiração. Não cai mais do que isso na nossa prova. Como eu falei, os vídeos serão um pouco menores e nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nós iniciaremos falando da eletricidade. Aguardo você para a próxima aula. Muito obrigado pela companhia e até mais.